Seguindo aquela linha, né, do vídeo para a educação de filhos, a relação pais e filhos, eu queria continuar fazendo essa reflexão sobre alguns aspectos desse assunto. E eis que então eu coloquei uma frase e que na verdade ela é uma conclusão de vários anos de estudos e observações, e essa frase ela resume o que eu vou falar mais ou menos, que ela é educação ou domesticação. Por quê? Analisando os modos de operação da educação nesse tempo todo, na vida toda, né? A gente pega isso historicamente, a gente percebe que muitos pais mesmo, que às vezes procedem com os seus filhos de modo controverso, digamos assim. Ao invés de trabalharem para educar os filhos, eles trabalham, parece-me que, para domesticar o filho. Como se o filho fosse às vezes um cachorrinho, né? Não faça isso, não faça aquilo, pega o biscoito aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Quer dizer, meio que querendo domesticar o filho. Não é esse o caminho. Essa coisa da obediência cega, né? Dos mandatos impositivos, às vezes até coercitivos, às vezes até violentos. Não se trata de educação quando o pai age assim. Sempre que os pais agem coercitivamente, agem impositivamente, até violentamente em relação aos filhos, ele não está educando, ele está na tentativa de domesticar o filho, de querer que o filho seja que o filho caiba dentro de um vidrinho, né? Que seja assim. Não funciona. Não funciona. Então a gente pensa assim, que o que fazer? Educar não é mandar, educar é estimular. Então você quer educar o seu filho, você tem que estimulá-lo. Você tem que dar elementos para ele aprender, para ele pensar, para ele raciocinar. Por isso que eu falei num outro vídeo sobre educação de filhos, sobre ter filhos, eu disse, os pais precisariam, quem sabe, até fazer curso de pais, para que soubessem com o que ele está lidando. Porque muitos pais não sabem, só vão no entusiasmo, tipo assim, eu quero ter um filho, eu quero ter uma filha. E só isso. Mas para que você quer ter? Né? Que pessoa que você quer criar? A gente percebe às vezes, mães, por exemplo, mulheres, que criam os filhos de forma que esse filho depois vai ser, né, vai ser um grande maltratador das mulheres. Cria o filho para o filho depois vir oprimir as mulheres. Cria o filho dentro de uma visão, você vê, a mãe às vezes estimula muito às vezes o filho ao machismo. Parece estranho isso, né? Mas não é. De repente é isso que acontece. Então você está mexendo com uma criatura, quando você está num processo educativo, que você precisa estimulá-la, para ela ser boa, para ela crescer, para ela evoluir, você precisa estimular com bons valores, né? Com bons exemplos, estimular com boas condutas. É assim que funciona. A gente, às vezes, os pais, às vezes, eu vejo assim, uma certa preguiça de se dedicar à educação dos filhos.
É mais fácil você querer impor para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer. Como ele deve proceder, como ele deve agir, impor para ele. Não colocar para ele como uma opção. Fazê-lo pensar. Fazê-lo pensar não é obrigar a pensar, é estimulá-lo a pensar. O filho que pensa é melhor do que o filho que não pensa. Essa é a verdade. Então você tem que aprender a estimular. Assim como os professores nas escolas maternais, etc., infantis, também não estão lá para impor as coisas aos alunos, estão lá para estimulá-los ao aprendizado. É fundamental entender que ninguém educa ninguém, você só estimula a educação. Viu? Estimula a educação. Esse A é craseado, a educação. Você estimula. Você não impõe. E nós temos um problema grande na educação infantil, né, na educação da criança, que às vezes os pais não estão preparados e as escolas que recebem esses filhos também não estão preparadas. Porque existe, inclusive, às vezes professores que eles não sabem educar, às vezes, nem os filhos deles. Aí vão educar o dos outros. Então é uma revisão que precisa fazer nesse processo educativo que eu estou falando. Eu estou falando de educação em cima de valores, de comportamental. Não estou falando da instrução, eu e outra coisa. Estou falando nessa educação, né, do comportamento, do pensamento. Isso que é importante. É o princípio de um bom cidadão, ele começa na família, começa nessa educação. A gente vê hoje tantos meninos e meninas rebeldes, revoltados, porque não receberam a atenção adequada e necessária quando era o momento para isso. Os pais não estavam preparados, a escola que foram frequentar não estão preparados. Existem escolas que fazem marketing de que aqui se aprende a disciplina, que não sei o que, né? Disciplina não se aprende impondo disciplina. Disciplina, você estimula a pessoa a criar a disciplina, a se autodisciplinar. Por que eu me autodisciplino? Porque é bom para mim. Eu me criei avesso à disciplina. Por quê? Porque eu nem sabia o que era disciplina. E porque o que eu entendia de disciplina era imposição. Toda hora tinha alguém para mandar em mim. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Então, e dizia, você tem que ser disciplinado. E ser disciplinado era ser obediente cegamente. Ser cego na obediência. Daí eu fiquei bravo com a disciplina, né? Não quis saber, eu disse, nossa senhora, estou fora de disciplina. Só depois, quando você vai aprendendo, eu fui lendo, por isso que eu falo da leitura, eu fui lendo, fui aprendendo, eu fui entendendo que a disciplina era algo bom, desde que ela partisse de dentro para fora. Eu me autodisciplinando, porque entendia que era bom ter disciplina. Para você ser um grande realizador, você precisa de disciplina. Você veja assim, um artista, bom artista, né? Não estamos falando de pseudos artistas, né? Um artista plástico, um escultor, ele precisa de disciplina, né? Para ele fazer a sua obra, ele tem disciplina. Então, mas você precisa estimular isso. Se a criança entende que aquilo é bom para ela, por que ela vai deixar de fazer? Ela vai fazer. Então é importante observar. Você quer educar o seu filho ou quer domesticar o seu filho? Se você quiser educar, vai ter que dar mais tempo para ele, vai ter que dar mais atenção, vai ter que ter mais preparo para fazer isso. Agora, se você quer entrar nessa linha de domesticar, de mandar, de torná-lo um obediente total, aí você não precisa aprender nada, você já sabe tudo. Por quê? Porque, na verdade, você
quando entra, né, você dá muito da educação que você passa para o outro, é aquilo que você tem. Se você não tem, você tem que melhorar. Então, e tem um lado também dessa questão de domesticar, né? Porque, de repente, a criança, como eu disse, ela não é para ser domesticada. E se ela se é tentado domesticá-la, ela vai se rebelar, né? Ela vai se revoltar. Então, a recomendação é que a educação, ela tem que ser estimulada. Quem se educa é a própria pessoa. Você é um estimulador. O pai é quem estimula a educação. É o pai que estimula o filho a se autoeducar. Se falamos em escola, o professor ou professora, ele tem que ser um estimulador, né? Ele não é o que impõe, é o que estimula. Essa é a diferença, então, em educar ou domesticar. A melhor opção é educar, com consciência, com preparo, com dedicação, para que o seu filho, a sua filha, né, seja um cidadão melhor, uma pessoa mais criativa, mais produtiva e colabore, né, com o mundo que ela vive.